Vocês estão vendo a minha tela? Positivo. Ok. Hoje é dia 26 de junho e nós estamos vendo o resultado de 12 medições, estou certo? 12 medições? Isso. Isso. Então dá uma olhada aí. 12 medições. E a minha ideia é pegar o planejamento e a tabela de medição, desempenho, tabela de desempenho. Aqui a gente vê, eu vou tirar esse details aqui, para ficar, que estranho isso, para ficar mais cheio. Pronto. Ó. Oi? Então, teve um erro aqui, né? Mas vamos lá. Pronto, assim tem barrinhas aqui. Então, estamos com o projeto todo aqui. Tem a linha de status, que aparentemente são 1, 2, 3 meses, que dá 12 medições. E as barrinhas estão cinzas aqui, né? Aqui nós temos o descolamento da linha de base. Esses marcadores de triangulinho são o quê? Foi a data do replanejamento. Eu esqueci. O replanejamento à força, é isso? Isso. Por que o replanejamento está à força? Porque foi... que era para ter ligações, a gente não fez as ligações, né? Entre atividades. Aí a gente fez a força para poder fixar as datas, porque era para simular que a elétrica estivesse começando depois da civil. Tá bom. Elétrica, tá bom. Então falta de qual é a minha ideia? Qual é o meu experimento? O meu experimento quântico. Qual é o meu experimento quântico? É o seguinte, vamos fazer um layout que tem informações de planejamento, informações do momento atual, informações da linha de base em colunas, porque a IA precisa dessas informações. E eu vou pegar também essa tabela aqui. Está vendo aí? Essa tabela aqui é uma tabela de medição e de registros. E aí a gente tem aqui 10 de fevereiro, 19 de fevereiro, 24 de fevereiro, ou seja, as medições vieram acontecendo aqui. E aqui eu tenho os campos que trazem o início real, fim real, quantidade real. Botão direito aqui. Desliga. Fala. Tá, não, terminei. É porque eu ia fazer uma pergunta em relação a essa tabela de arquivo de desempenho, que é em campos de texto, igual a gente botou aí de causa e objetivo, né? Ela não faz uma concatenação. Ela pega e substitui o último arquivo. Ou seja, o último texto. Por exemplo, se eu botei uma informação na semana 1 e eu fiz uma medição daquela atividade, registrei aquela semana. Na semana 2, quando eu fizer a continuação daquela medição e registrar uma nova informação naquele campo, ele automaticamente substitui a informação do campo anterior. Isso seria o correto ou não? Isso é fato se você estivesse referindo ao
diagrama de Gantt. Aqui. Não, estou falando do campo mesmo, do campo Do mesmo. campo, Porque eu... na visão diagrama de Gantt. Eu vou tentar, eu já percebi isso, então eu vou fazer uma coisa aqui. Olha só. Nós estamos aqui com o projeto andado. Porque a mim... Pode falar. Estamos aqui com o projeto andado. Aqui, andou. Eu vou fazer uma edição nova. Então, eu vou fazer uma edição nova. Eu vou só fingir, eu não vou gravar isso. Onde é que está isso aqui? Uma edição nova. Mais X dias. Ok. Aí gerou isso. E aí, como você falou, quando eu escrevi aqui, está falando que até veio coisa, né? Causa do evento. Aqui. Vamos ver os campos que a gente tem de desvio. Item e nome alternativo. Não é de desvio, mas é para eu me achar. E tem um desvio. Causa, documento, empresa, está tudo aqui, né? Mas observa que tem before e consumed. Aqui eu estou vendo só o desvio causa. Então, vou fazer de novo. Botão direito, mostrar a coluna. Desvio causa os dois. E aí, quando você bota os dois, acho que eu botei isso no vídeo. Quando você bota os dois, esse aqui é o campo planejado. E é claro que você não planejou uma causa do desvio. O realizado é o que o cara vai escrever. Então, eu não planejei nenhuma causa de desvio. Aqui eu disse que não começou no dia certo, não acabou no dia certo, não fiz tudo o que eu deveria. Eu gastei menos horas, eu preciso de mais horas. Tudo isso eu vou falar aqui. Mas eu não tenho planejado para essa atividade uma causa de desvio aqui. Encerramento de mobilização da atividade temporária. Eu não planejei nada para isso, mas eu vou reportar. Atrasamos por causa disso, disso. Então, eu tenho que reportar no campo real, no campo consumido. É um nome meio feio, né? Mas, e aqui é a mesma coisa, documento em referência. Eu não tenho um documento de problema porque no planejamento eu não estava planejando o problema. Mas no documento de referência eu tenho dois campos, o planejado e o acontecido. Então, eu não planejei desvio. Por isso que não aparece nada. E aqui eu não planejei, eu não tenho documento. Por quê? Porque eu tenho. Eu não planejei de acontecer nada. Agora, eu vou escrever aqui, fotografia do flagrante. Então, agora eu estou reportando real, né? Consumido no período. Eu não mandei nada porque eu não tinha nada. Eu não mandei nada de desvio porque eu não tinha nada. Mas aqui nesse campo, e não nesse campo, e não nesse, eu vou reportar. Então, eu vou abandonar isso aqui, porque eu não quero que isso aqui fique sujando. Olha aqui. Quando eu abro o planejamento, eu encontro
Causa do desvio. Nessa versão, não houve medição, né? Então, eu não estou vendo nada aqui porque eu não planejei nada aqui. Vamos ver de novo causa do desvio? Causa do desvio real. Opa! Isso aqui não fui eu que escrevi. Isso veio da última medição. Então, vamos lá. Eu vou apagar isso aqui e eu vou para aquela tabela de medição, de desempenho. Tem muito amarelo aqui, né? Os amarelos não são as atividades. Então, eu vou tentar me concentrar aqui. Desvio, documento, empresa, medida. Vamos lá. Dia 10, 19, 24, até a última medição, que é o 7 de maio. Então, se eu não tivesse esses amarelos aqui, eu podia filtrar, eu vou tentar filtrar isso aqui. Como é que eu vou filtrar isso aqui? Acho que não tem actual code, activity name. Cadê a sign aqui? Não tem. Vamos ver. Source name, source code. Não tem, não. Então, eu veria aqui, desde o início, atividade 1052, 1052, onde que eu poderia pegar um campo que só tem na atividade? Deixa eu ver. Só tem na atividade. Aqui? Deixa eu ver. Então, só tem na atividade. Esse. Não, não serve. Um campo só tem na atividade. Não serve. Não serve. Algum campo que eu pudesse filtrar. Eu só veria os branquinhos. No arquivo de desempenho, você não consegue digitar. Bom, eu podia fazer o seguinte... Isso é uma coisa que também que no nível ali tinha que ter ele tirar o recurso, né? Para poder ver só as atividades. Onde é que você consegue isso? Filtro, vamos ver aqui. Filtro. Vou botar aqui código, né? Código. Cadê código? Tem código aqui? Não, ele copia também. Deixa eu ver. Filtro. Cadê filtro? Eu não posso filtrar só atividade aqui. Porque isso aqui é uma tabela, entendeu? Uma tabela... Por ele ser amarelo, ele tem algum código que identifica que ele é recurso. Eu não consigo achar alguma ideia aqui. Que pudesse ser só projetou, então. Fala. Filtra a cor. Dá para filtrar a cor? Não, text color. Na teoria. Background, vamos ver, já que você falou. Não aparece aqui, ó. Não aparece nenhuma identificação. Unit Total Text Color Starts, Resource Hours, vamos ver se tem Resource Hours. Os branquinhos também tem Resource Hours, ó. Então, eu não estou conseguindo encontrar uma maneira de deixar todos os branquinhos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, pela data, você vê o grupamento de medição. Primeira medição, esqueci uma, oh meu Deus, segunda medição, peraí, primeira medição, 10/2, essa aqui também é a primeira medição, não.
14 do 2. Tem uma coisa estranha aqui. Início do período, vai até quando? 10 do 2, vai até start. Depois vem aqui. 10 do 2. Acho que todo mundo aqui, a primeira medicina. Não, tem mais até aqui, ó. Aqui. Vai até aqui. Isso. Eu acho, né? É uma coisa que a gente deveria ter no conjunto. Primeira medição. Vem a segunda medição, 19 até 19 aqui. Aqui. Então, eu pegaria essa tabela, essa aqui, onde eu encontro escrito causa do desvio, documento de referência, empresa, medidas, não sei o quê, responsável. Então, observa aqui. Aqui não escreveram um documento que explica isso. Aqui escreveram. Aqui não teve desvio, aqui teve. Aqui não teve. Aparentemente, aqui não teve. Está em branco. Uhum. Aqui teve. Aqui não teve desvio, nem causa. Porque não teve, né? Não teve. Mas se aqui teve um desvio, o documento que explica está aqui. O cliente foi o causador. Tá? Então, esse pedaço aqui não foi preenchido. Vamos lá, vamos adiante. Aqui tem causa do desvio, que teve um desvio, mas não teve o documento que explica esse desvio. Aqui tem, mas também não tem, aparentemente não teve causa. Então, quando IA lê, ele não vai entender. Aqui ele vai entender. Isso aqui teve uma causa que foi escrito aqui, que eu vou ler. Ô, Marcos, Fala. para deixar só as linhas brancas, você pode usar o campo código de recurso e filtrar pelos vazios. Ótimo, muito bom. Onde é que está isso? Código, Código. campo primário, código de recurso, Onde? campo primário. Muito bem. Mostra o campo. Pronto. Pronto, você é muito inteligente. Bom, agora a gente pode filtrar deixando só os vazios. Você é um O vazio. gênio. Pronto, aqui. Então, nós estamos aqui com as atividades. E aí, esse arquivo todo preenchido, a menos que eu não esteja entendendo o preenchimento. O arquivo todo preenchido, a gente faz isso, ó. Por enquanto, ele não lê Spider, né? Então, a gente pega isso aqui e tem informações que ele consegue ler. Aí você teria início do período, fim do período, código de atividade, as outras informações numéricas, né? Aqui. Uhum. E a gente iria aqui e pegaria as informações do momento, a duração que está faltando para acabar, os indicadores que foram calculados, e também os campos da linha de base, custo básico, início básico, porque aí, quando eu exportasse em Excel, ele não precisaria exportar isso, ó, porque isso aqui, o desvio, já foi reportado lá no efeito e não no planejamento. No planejamento eu não tenho causa, eu não tenho motivo de botar ele para ver. Uhum. Aí vem a etapa que a gente vai discutir, é o que eu mando nesse layout, um layout novo, layout para mandar para IA. O
que eu mando nesse layout? Aí a gente faz a engenharia reversa. Para ele me dizer se a atividade está atrasada, ele tem que saber a evolução dela aqui, ó. Essa é a evolução dela. É semana a semana. E também tem que saber, ela tem que mandar, né? Start. Linha de base. Seria o layout. Aproveito e mando a diferença. Eu tenho que mandar para ele o finish. Aproveito e mando a diferença. O que mais que a gente... Estou fazendo ao contrário, né? Para eu perguntar se está atrasada, eu tenho que dizer para ele quando devia ter começado. Aqui no layout progresso do projeto, que eu estou estragando tudo, não é para isso. É para outra coisa. É para isso mesmo. É para isso aí. Não, estou inventando aqui. É para outra coisa. Aí teríamos um layout assim, progresso do... Desculpa. Para IA. E a gente montaria os campos, que é o contrário. Se eu quero que ele me diga quem está atrasado, ele vai ter que ter as informações. Se eu quero que ele me diga quem está mais caro, ele é mais caro, então eu tenho que pegar custo da linha de base, o atual, a vida, meu Deus, na vida, vamos ver na vida aqui, ó. Code, desvio, code number, voldur. Cadê o custo real? Da vida. Eu não sei se tem custo real. Eu não sei se a gente escreveu o custo real. Aí você diz, não, a gente não escreveu porque a gente não quis. Então a gente não pode perguntar para ele a vida do custo. A vida do custo. Mas pode perguntar para ele, ó, custo de hoje. Cadê o de hoje aqui, que eu não sei? Aí. O custo real. O custo não tinha custo nenhum. A diferença, o custo da linha de base. Aqui. Linha de base. Cadê a linha de base? Aqui. O custo da linha de base. Não, ao contrário. Aqui. O custo original, o custo real atual, a diferença. Agora ele já sabe. Ele não sabe da progressão da vida, mas ele sabe o momento atual. Por que ele não sabe a progressão da vida? Porque a gente não quis colocar momento a momento desvios. Se tivesse desvio, teria que escrever aqui, ó. Além do não sei o quê. Por outro lado, a gente tem... Eu quero saber o consumo de materiais. Então, eu tenho que informar para ele. No layout, né? O material... Caraca, tem um monte. Será? Aí eu tenho que marcar todo mundo, mandar o baseline, o atual, a diferença. E também teria que... mas eu não tenho material aqui. Não tem problema. Não saberemos da vida do material, mas saberemos as referências automáticas do planejamento. Entendeu a colocação? Aí com essa planilha aqui e com essa planilha aqui, nesse caso é planilha, né? Então, nós teríamos duas planilhas. E a ideia qual é? Deixa eu salvar isso aqui. Salvar como... OPER, é OPER, né? Então, OPER. Salvar como OPER. Excel, é Excel. E o IA entende bem Excel. E salvar esse aqui como facts. Facts.
no mesmo lugar. Excel. E, então, qual é a ideia? A ideia é a seguinte. Salvou como o quê? Desculpa, o Shaft? Como Excel, XLS. Ah, tá. Aí o que você tem? Você tem duas planilhas. Essa é a ideia da coisa. Enquanto o Spider permitiu que você fizesse análise de duração, prazo, folga, o que você quer numérico, essas duas planilhas permitiriam fazer análise de por que deu desvio. Porque no Spider você analisa o desvio. Analisa o desvio, toma a decisão de botar mais gente, reprogramar. No Spider, né? Mas quando você quiser fazer a pergunta de como é que a coisa evoluiu, vamos fazer a simulação aqui. Vamos lá. Vou colocar os dois arquivos. Esse é claro que é a soma bem débil, né? Dois arquivos. O fato e o operacional em andamento. Aqui. Aí, eu e o Lucindo deve estar acompanhando, eu não posso fazer a pergunta direta. Esse cara aqui tem problemas. Então, eu começo. Quais arquivos e dados do projeto você vê? Depois, para ele entender quais os dados de identificação desse projeto. Porque eu não posso fazer a pergunta direta. O que deu errado? Eu não posso fazer isso, que ele não vai conseguir entender. LSM, ano do projeto, sufixo, agora. O que são essas duas tabelas? A que elas... A gente confere, tá? Se refere quantas colunas cada uma tem. Esse é o zero shots, few shots, né? Aquela história toda que a gente falou. Sim. Olha só, a uma tem 13, a outra tem 23. Bom, ele sabe contar, né? A primeira, acompanhamento de... O fato, acompanhamento de evento. Olha, desvio. A outra é cronograma operacional, trazendo... E tem até uns desempenhos aqui de SBI. Vamos lá. Aí eu vou fazer uma pergunta difícil. Quantas atividades já produzidas... Não. Possui o plano geral? Quais as que já foram concluídas? Ele não pode pegar a tabela de desempenho, tem que pegar a tabela operacional. Depois de Lucindo a gente explicar isso tudo a ele, faz um prompt completo, modelo, template, joga no agente e a coisa fica... Vamos lá, 188. Quais já foram? Essa, Misael, vê se é verdade isso aqui. Quantos? Quantos? É isso mesmo. Diversas atividades, olha, blocos completos. Ele foi extremamente abrangente. Se quiser a lista completa das 96, ele dá. Então, vamos lá. 96 que ele botou 96. Aí.
quais as que tiveram Finalizados, que você perguntou? finalizadas. Ah, tá. Registro de desvio lista elas, ao lado diga quantos registros de desvios. Aonde que ele vai encontrar isso? Tabela FACT. Tem que ajudar o cara, né? Diga. Fala. Mas no caso aí você está usando a inteligência do GPT, não é isso? Isso. Quando você faz a pergunta direta, ele já responde isso tudo. Ele não precisaria aprender. Quem está falando Ou precisaria. né? Isso. Ele não está no curso, por isso está que a falando gente isso aí. está trabalhando. É por isso que a gente está trabalhando o entendimento da engenharia de prompt. Por quê? Porque eu preciso saber se o material que eu dei, na forma que eu dei, com as colunas que eu dei, estão boas. Então aqui eu consigo dizer para o Misael, olha, onde é que está aqui? Ó, Entendi. é um arquivo disso, um arquivo daquilo. Ele sabe o nome do arquivo, o ano do negócio. Ele sabe. Eu estou testando. Tá bom? Aí eu fiz as perguntas. Eu já sei que tem 96 concluídas. Eu quero uma lista. Então vamos ver se ele resolve aqui. Eu podia Isso fazer uma seria pergunta só assim. direta, mas eu corro um risco dele alucinar no sentido de ele não viu, não entendeu, ele inventa. Entendi. Se Você está você acredita. apenas validando. Está apenas fazendo uma validação para ver se a compreensão do arquivo que você está enviando, né, Isso. tá sendo otimizado. Porque, no Uhum. caso, seria assim, uma primeira rodada para que no futuro não aconteça erro, né? Para ele Já, fazer a claro. avaliação certa. Seria isso. Depois que você Entendi. verificar que ele vai te dizer não existe a coluna X. E aí você, para eu te responder, aí você vai ver, então, o meu modelo não tem a coluna X, ele não vai poder me dar essa resposta. Mas você já sabe por que não tem. Deixa eu ver aqui, ó. Colar o cabeçalho. Ó, se preferir, pode colar aqui o cabeçalho das colunas. Você vai ter que adivinhar, não, analisar o sentido dos nomes dos campos para ver isso. Eu já fiz uma pergunta que eu não disse para ele. Olha, o campo actual dur é duração real. O campo, eu não falei isso? Aqui. Ele vai analisar o nome das colunas para identificar. O nome disso é dicionário de dados. Se eu não der o dicionário dos dados, ele não é burro, não. Ele pode dizer que actual dur é duração, já que o assunto é projetos, né? Duração real. Remaining dur, não é remaining, é rem dur ou dur duration. Cara, ele vai ter que adivinhar. Vamos ver aqui. E uma coisa que eu te perguntar em relação a isso, por exemplo, os pais ele permite a gente imprimir não, né? Gerar um relatório ou gerar um Excel ou um PDF, alguma coisa assim, em relação a todos os dicionários que a gente fez da campo de anotação? Não, por exemplo, senhor. Se a gente faz... Não, você teria que fazer. Você pode fazer um layout com o campo XYZ aparecendo, abrindo o campo, a linha em 10 linhas, porque a linha é uma linha só, né? A célula. Mas se você quer ver a notação comprida, tem que expandir em várias linhas. O Project tem o campo Notes. O relatório dele é maravilhoso. Mas o Spider não tem um campo Notes. Na verdade, tem um campo Notes, mas não aparece como Notes. Olha o resultado aqui, ó. Depois de algumas interações, Lucinda, ele entendeu até aqui. Ele botou aqui, ó. Tem 5
desvios na supervisão, porque ela demora muito na vida do projeto, deve ter muita anotação. Aqui. Ele disse que são 96, mas aqui vai até a 96. Aqui. Então vamos lá. Passa. Consequentemente, não é verdade. Então, Ele está pegando só o último número, então não está fazendo a então contagem. tem que falar. Na verdade, são 27 concluídas. Ele tá pegando, Entendeu? não, ele tá pegando as finalizadas, ele não tá pegando as que estão em andamento. Ele está pegando as finalizadas que tem desvio escrito. Porque se tiver finalizada sem desvio escrito, das 96, só essas tem. Para contextualizar, o Marcos, o desvio, para ver se está vindo, se ele está contando o desvio mesmo, ou não Fala. é interessante. Repete. Eu acho, Fala de novo. Pede ele para contextualizar o desvio para ver se está correspondendo com o que está no cronograma mesmo. Uhum. Leo, eu fiz uma pergunta para ele. Você disse que tinha 96 como concluídas, mas só 27 você apresentou aí. As demais 69 foram concluídas sem nenhum desvio. Então ele não errou. mas ali é Não. desvio registrado, não é isso? Aí, se você pedir ele para O analisar campo de registro. de forma início e término, analisar com base no planejado, ele vai encontrar desvios que não foram lançados. Isso. Sim, Vai mas mesmo. Ou ele deveria vai... encontrar. Mas eu pedi para ele ver a tabela de desvio. Logo ele foi lá procurar. E como não tem nenhum desvio escrito, mas ela está concluída, ele acredita que elas foram concluídas e elas são perfeitas. Está entendendo? Ou seja, quando a gente for montar o prompt, a gente tem que tomar o cuidado dele fazer essa análise, né? E aí, Não só de olhar mas o campo de desvio. o que nós estamos fazendo é o seguinte, para a gente fazer uma proposta de jogar 2 arquivos do Spider e ele dar o relatório que a gente quer, primeiro a gente tem que ter os layouts de trabalho. Segundo, todo mundo tem que trabalhar conforme as regras. Se terceiro é que o prompt deve ser bem construído. Quando tudo isso ficar fechado, Entendi. a gente não tem que escrever isso tudo, Misael. A gente vai fazer só uma pergunta. Dar o histórico de problemas da Nená. Ele vai dar. Agora, olha o que eu vou perguntar agora. Mas se você mandar ele analisar, ele vai analisar, não vai não? E verificar os desvios? Calma. Das 69 sem registros no campo de desvios, o que pode ser dito delas por conta dos... O que nós temos? Datas de início real, data de término real e datas da linha de base contratual. Vamos ver, porque ele não tem escrito desvios, mas ele sabe a data que começou, parou, e lá no Gantt Oper tem as datas de linha de base, não tem? Então vamos ver que ele pode falar disso. Ótima provocação. Aqui. Podemos afirmar com base, se o término real está igual ou antes do tempo previsto, a atividade foi executada. Resumo. Atividades concluídas sem registro de desvio normalmente indica a execução do esperado. Pronto. Essa análise fica mais precisa ao comparar as datas. Se quiser, vou fazer o seguinte, quero saber
se elas, quem as 69 atividades respeitaram as datas de início e término da linha de base, contrato. Vou parar e vou fazer a pergunta diferente. Se ele deixar, né? Aqui, eu vou editar isso aqui. Ai, tem um bug nele. Aqui. Ó, olha só a pergunta que eu vou fazer, ó. Cadê? Aqui. Sim ou não? Elas respeitaram, sim ou não? Sim. Não, não é isso. Ai, eu não quero isso. Sim, é possível? Não é isso. De novo, sem registro no campo de desvio, o que pode ser dito delas por conta, o que pode ser dito? Elas cumpriram as datas de início e término? Sim ou não? Não, o fato de não haver registro, no entanto, afirmar, planejado, comparar a data terminal do cronograma com as datas. Se quiser, posso. Sim, faça isso. Meu Deus do céu. Está com preguiça. É sim ou não? Das 69, todas elas cumpriram as datas de início e término real da linha. Viu? Talvez por isso Gamaliel não tenha havido nenhum desvio registrado. Entendeu? Vocês estão ouvindo? Estamos ouvindo. Ah, então, essas aqui, com desvio. Então, eu vou perguntar a mesma coisa. Essas aqui também cumpriram? É claro que não, né? As datas de linha de base. Eu espero que ele diga que não, né? Tem desvio. Olha aqui. Ele diz que sim. Faça uma tabela mostrando isso. Data de base e datas de acontecimento parcial. Se perguntar sobre consumo de materiais, ele não vai responder. Ó, data. Ok, ele não botou a data. Ele não colocou a data, botou só de um. Ou seja, a pergunta pode estar sendo feita errada. Atividade desvios. Vou fazer a pergunta mais abrangente, Misael.
analisa essas atividades e dê as causas dos desvios dentro de um texto corrido para cada uma como um relatório. Supervisão, foi em cima de desvios. Dificuldades de alinhamento. Então, aqui tem os motivos que ela teve desvio. A 1012, atividade 2, desvio por atraso, fornecimento de materiais. Está vendo aqui? Quais as datas de base e qual a data final de conclusão da atividade abaixo. Olha, não foram encontradas colunas start base, fim base. Esse é o nome da coluna, Misael? Esse é o nome do campo? Israel? Não, provavelmente está escrito tá de início linha de base. Isso que eu ia falar com você. Eu acho que o que está acontecendo, ela não está entendendo porque ela está com dificuldade de interpretar os campos que estão aparecendo em relação ao como você está entendendo. Sim, agora vamos lá. Eu vou pegar aqui o. Eu acho que. Estou pegando o Opera. Linha de base, né? Ele está falando aqui que. Cadê? Onde é que está o negócio aqui que eu perdi? Eu acho que se você mandar ela fazer uma análise comparativa entre a linha de base, entre o previsto na linha de base e o realizado, ela vai entender o desvio. Entre os campos, mas ela vai entender. Esse nome que ela deu aqui não é o nome da linha. Vamos ler aqui. A linha de base. É porque aqui. ela está. Olha aqui. Está enxergando isso aqui? Fim, Pra mim tá pequenininho aqui, eu não tô enxergando. comp. Aqui. Fim, cadê? Aqui. Fim, underline, comp. Start, underline, comp. Mas é porque ela tá pegando o código. Por exemplo, o nome que tá ali é o código do campo. É que quando você exportou o campo, o código também. Aí ela não identifica. Ela não conseguiu entender isso. Ela não conseguiu entender que fim da linha de base é baseline traço finish ou fim underline comp. Entendeu? Só uma dúvida. Quando eu pensei que você faria... Pode falar, Mazão. É porque quando você exportou o código também. Então, o que ela está entendendo? Ela está entendendo que o nome da coluna é aquela primeira linha. Então, o que eu entendo é que você não deveria exportar com o campo código. Exportar só com o nome. Se você apagar a primeira linha ali do campo e mandar ela ali, ela vai entender que é baseline finish ali. Que ela vai traduzir, né? Olha isso aqui. Eu tenho uma dúvida. Posso fazer a pergunta rapidinho? Pode. O que acontece? Quando eu pensei que você ia fazer isso, você seria pegar os descritivos das linhas, das colunas, e passar para ela como um prompt padrão, e aí ela trabalhar uma análise com base nesse tipo, referenciar o que é cada um. Sim, é verdade. Eu já fiz isso antes com o projeto de vocês, logo no começo. Eu já tive os resultados, mas antes, eu falei, a gente faz zero shot, few shot, aquela parada toda, né? E precisa dizer para ela
Porque o LLM, ele tem o conhecimento do planeta inteiro, mas, infelizmente, isso aqui que vocês estão vendo na tela, isso aqui que vocês estão vendo na tela, que não quer funcionar, vamos fazer de novo. Aqui já tem todos os campos do Spider mapeados. Manual em russo do Spider. Aí você colocou os livros, né? Aí o que eu faço? Vou fazer a mesma pergunta. Só que agora ele já tem aonde procurar, Misael. Fim, underline, base, underline, dur, não sei o quê. Vamos ver se ele vai responder. Agora ele já tem a tabela, mas ele tem um manual de tradução dos campos, que o Lucindo achou que, olha lá, é porque agora ele já sabe o que é isso. E aí a gente vai falar na segunda-feira sobre RAG, que é você fornecer para ele informação para ele poder responder a você. Então, logo naquele comecinho, lá no começo, eu mandei as tabelas. Lembra que eu mandei as tabelas de Excel? Uhum. E fiz pergunta. Ele conseguiu responder as perguntas, porque as perguntas são meio intuitivas. Mas olha como é que ele já está conseguindo aqui, ó. Essas datas indicam que houve atraso em relação ao previsto, que está alinhado com o desvio. Se quiser uma análise para os demais objetivos. Então, veja, a ideia é que a gente apresente uma coisa assim, ó. Mas eu ia falar, ó, por exemplo, o que eu acho, o que está acontecendo, é que ele está lendo a primeira linha e identificando que a primeira linha é o nome da coluna. Se você tirar o código na hora da exportação, ele não vai ter essa confusão, porque ele vai entender que ele vai estar lá escrito start. Start é start, início. Então ele vai entender. Né? Se você tirar o código, ele não estava referenciando o manual. Calma. Eu vou abrir um chat Não, sei, mesmo sem referenciar o manual, porque eu faço a mesma coisa que o Marcos fez, só que eu não uso o campo código, eu uso o campo só o nome. Então ele entende o nome do campo. Olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o campo, aquela linha que você falou, eu vou colocar os dois arquivos de novo. Não, eu vou tirar a linha, peraí. Eu vou tirar a linha. A linha que você quer que tire qual? É o segunda linha ou a primeira? A primeira. Essa? Olha, tá bom, vou tirar. Tirei a primeira. Tirei. Exclui ela. Vou excluir. Ele vai pelo nome tentar entender, não é isso? Isso. Tá legal. Salvando. Pegando a outra. Cadê a outra? Cadê a outra? Peraí. Ai, meu Deus, cadê a outra? Tá atrás da tela, tá atrás da tela. Será? A outra é do operacional? Fact. Não, é do fact. A do operacional eu já tirei. Então vamos tirar do fact. O project também tem esse tipo de coisa. Vamos lá. Tirando a primeira, que é o campo. Não. Esse aqui é do. Tirando a primeira, que é o campo do Spider. Excluído. Salvei. Então agora eu vou incluir aqui. Incluir. Não vou fazer pergunta nenhuma. Eu vou fazer igual fiz naquele caso. Faz só a última pergunta que você fez. Não, vou fazer a mesma pergunta, aquela pergunta que eu fiz direto. Só a última, é isso? Estou tentando me achar, peraí.
incrível, né? Eu falei para ele não falar nada. Vamos ver aqui. Não entendi. Vou pegar aquela mesma O que pergunta. você fez, não? Não, eu mandei também os não entendi artigos o que e você mandei ele falou. ficar quieto. Ó, estou pegando a pergunta direto. Você viu que até aqui ele entendeu, né? E deu uma resposta errada. Mas aí eu mandei aquela parada do @spider, né? Então vou voltar para lá. Se eu achar, né? Cadê? Ai, cadê? Aqui, até aqui. Vou fazer a pergunta. Ele sabe o que é atividade 1000, ele sabe desvio, ele sabe tudo. Só que ele não sabe o @spider. E o Misael pediu para tirar o nome do campo para ele tentar adivinhar pela descrição da coluna, correto? Vamos lá. Isso. O chat novo, ele teoricamente não teve aquelas perguntas anteriores. Misael, deu certo. Isso que eu tô falando, porque ele se confunde porque ele entende que o primeiro nome da coluna é os códigos. Tá E os bom. códigos é uma particularidade do Spider, né? Por isso que ele Agora- só entende quando você manda para ele o manual de código de codificação do Spider. Mas o que eu quero chamar a atenção é que se você dá, não manda aquele nome, não manda aquele nome. Se você manda os campos, teoricamente eles foram todos mas que droga! Teoricamente eles foram todos mapeados no manual em russo. Aí eu vou perguntar a mesma coisa. Mesma coisa. Tem que dar a mesma resposta. Que ele foi inteligente pra caraca ou ele inventou pela compreensão dele. Agora eu vou dar os códigos. Ah, não tem mais códigos, né? Não tem mais códigos. Eu ranquei os códigos. Não tem mais código. Ai, vamos ver se muda alguma coisa se eu der o manual para ele. Aqui, ó, 2,72 dias úteis de... O que era isso? Da atividade aqui. É desvio. Aqui. Reforçando a resposta dos desvios. Quando você manda esse code, name, duration, tá vendo aqui? Quando você manda isso, ele interpreta CV, SV, number of working days, start, finish, baseline, né, burro? Mas quando a gente manda o campo, como o Luciano falou, tem que explicar para ele o que é cada coluna. No caso dos nomes que a gente mandou em inglês, que aparece aqui, ele, sabendo que o tema é gestão de projetos, sabendo que existe o project, sabendo que existe a palavra baseline, sabendo que finish, entendeu? Ele consegue entender a pergunta. Mas Ele faz um juízo de valor e faz uma inferência em cima daquela situação, né? Sim. Assim, o correto é o que você falou. É a gente mandar o manual para ele identificar o certo, para não ter confusão dos campos que a gente está usando, né? Sim, Acho que é por isso que eu falei, a gente precisa, antes de usar, a gente tem que fazer aquelas perguntas. Tem algum Tirar uma campo que dúvida. você não entendeu? Fala. No caso dos campos, eu vou dizer campos personalizados, né, que a gente adiciona lá, o campos do usuário, o Spider. É interessante criar uma tabelinha no Excel e deixar lá anexado como referência do que cada campo, por exemplo, às vezes tem outros campos com contextos diferentes e ter essas informações separadas seria interessante, né? Dá uma olhada nisso que eu vou escrever aqui. Você consegue ler? Eu vou ver das tabelas, algum. É porque está muito pequeno. Não tem como aumentar, né? Algum campo que você não identificou. Eu consegui aumentar. Consegui aumentar. Imediato? Tá. É que tá muito pequeno. Dá para ler agora? Beleza. Uhum.
Vou usar um React. Pode ter múltiplas referências. Quantity actual versus volume. Tá vendo aqui? Ele já está com as dúvidas dele. Isso. É porque justamente esses campos de confundem mesmo. Por exemplo, é a quantidade e o volume atual, né? Tá bom, confunde vamos lá. O que ele está analisando. Ele não vai conseguir. Não vai conseguir. Faz uma pergunta de cada vez. Quero que seja Activity Code. Quero que seja Activity Code. Meu Deus. Tá claro isso para vocês? Uhum. Outra pergunta. O campo quantity actual representa unidades físicas mensuráveis? Sim. Depende. Ambos, dependendo da atividade. Ambos, dependendo da atividade. O campo responsável pelo desvio, pela vazia, você quer que eu tente inferir o responsável com base na causa descritiva? Não. Porque quem tinha que ter feito isso era o cara chamado Lucindo, ele não escreveu. Sempre escreveu em alguns. O campo cost actual e cost são valores definitivos fechados ou ainda podem sofrer ajustes contábeis ao longo do processo? Ele vai fazendo perguntas. E aí você vai respondendo. Agora que a gente já respondeu tudo, faça o prompt perfeito para que eu identifique os atrasos das atividades com base em nossa conversa e seus limites. Olha a pergunta, Lucindo. Com base nas tabelas que eu te mandei, identifique atrasos, olha os campos que eu estou te dando, observação, cruzamento deve ser feito por Activity Code, não por Activity Name. Está vendo? Isso aqui você não pode ficar escrevendo toda hora que você vai fazer uma pergunta. Aí ele vai virar um prompt de sistema. Porque o objetivo, Misael, é você ter um arroba que você só tem que jogar aqui dois arquivos. Aí você fala assim, quero um relatório geral. Ele te dá o relatório geral. Baseado nisso aqui, ó. Tudo isso aqui já sabe, ó. Só que você não tem que escrever, né? E o layout? Aí é por isso que eu falei, nós temos que produzir um layout onde isso aqui seja isso aqui, que eu não sei o que é, e se aqui tem tudo que a gente precisa, ou coisa sobrando, entendeu? Uhum. Isso aqui é uma coisa, isso aqui é um grupo, isso aqui é uma atividade. Então, quando a gente for fazer o layout exportado, não vamos usar nenhum desses layouts, vamos ter um layout só para isso. Só para isso. Tipo, filtrando os pacotes, não sei.
Porque o que a gente quer é que, depois que fizer essa medição que vocês estão fazendo, de atualização, replanejamento, e encontramos os indicadores, está tudo aqui. Aí tu tem o seu relatório. Relatório de quê? De produção. É numérico isso, é matemática. Então não tem dúvida aí, não tem interpretação. Mas, vou perguntar aqui, eu vou voltar para aquele outro chat que era mais inteligente. Deixa eu ver se é esse aqui. Não sei qual é. Acho que é esse aqui. Olha lá. Dada a tabela de desempenho, que é a tabela FACT, analisa qual o maior responsável pelos desvios e problemas do projeto e apresenta todas as atividades em que ele teve maior participação. Isso é uma pergunta, né? Se tivesse naquele modelo completo, era só jogar os arquivos que, entre outras coisas, isso aí sairia. Se os campos estiverem preenchidos. Em 100 palavras e em texto corrido. A análise da tabela FACT revela que a equipe elétrica foi o principal responsável pelos desvios do projeto, concentrando o maior número de ocorrências, especialmente em atividades críticas, como supervisão, Activity A 1012, 31, equipe elétrica 33, foi o maior 34, 5, responsável. 61 e 83. Olha, deu Esses todas as desvios envolveram características aqui. atrasos no fornecimento de materiais, integração É Mariana. deficiente com outras equipes, ajustes emergenciais no cronograma É e porque- necessidade de é chuva. porque- A frequência desses problemas Mas evidencia aí, falhas de comunicação, essa planejamento inferência dele e aí alinhamento tá meio multidisciplinar, equivocada, sugerindo porque que o ele tá reforço dando- em controles São operacionais, exemplos do que ele treinamentos e poderia revisões de fazer interface direito. seria estratégico Ah, para sim. reduzir riscos É e que- aumentar a eficiência em É projetos porque eu tô futuros falando, de ele tá perfil dando que semelhante. é de elétrica, porque a elétrica tá por último. Tudo bem. Então, faz vamos mudar a sentido. pergunta. A pergunta pode ter sido mal feita. Olha só. Dada Talvez bem, qual qual foi a disciplina responsável maior pelos atraso. desvios das atividades já concluídas até o momento. Pronto. Talvez seja a pergunta errada, né? Tem que fazer a pergunta certa. Aí vamos ver se o Misael concorda agora com a resposta. Já concluídas, não as que vão vir. Eu queria em 100 palavras, porque é muita coisa para ler. Olha, um relatório em 100 palavras. É o cliente, totalizando 86 ocorrências. Vocês escreveram isso, é? O Israel. E quando eu vi elétrica também tem um monte de item lá focando no cliente, na civil também. Então vai ser cliente mesmo. É o cliente, é. Dê a Porque a principal- variação de custos previsto atual causada por setor elétrica, civil, né? E quê? mecânica. Claro. Pergunta a ele, o Marcos, se teve algum impacto devido à questão chuvosa, coisas nesse sentido, para ver se ele vai puxar. E aonde Mas for o o maior cliente, impacto. mas o cliente não é responsável pela chuva? Não, é porque o cliente... Não. Não, Testar, para testar.
É Olha porque aqui o que ele escreveu, olha. o maior causador seria o cliente mesmo, porque o maior Aqui. erro que a gente teve, que a gente colocou, foi geralmente erro de planejamento, né? Aí é erro do cliente, porque o cliente que planejou errado. Lê o que Atividade, tem, emitiu lê o que está atrasado. marcado. Lê o que está marcado. Cadê? Aqui? Tá pequeno pra mim, não tô enxergando. Ele pediu para poder enviar as informações do nome da coluna de custo, né? É porque É porque a gente não registrou não exportou. custos. A gente não registrou custos no nosso relatório. Então É não porque pode responder. Não. você não botou a coluna de custo total, não? Apenas no arquivo OPER que é previsto e real geral. Vamos ver se ele consegue. Eu acho que não Os sei. RDOs não estão aqui, né? Uhum. Mas eles estão no Forms que você Dropbox. montou. Uhum. Então, se eu anexasse os arquivos do RDO, ele ia ler e ilustrar o porquê, entendeu? Aham. Bom, Ia trazer uma eu análise mais pedi por rica. elétrica, civil e mecânica, ele Isso. não achou coluna, entendeu? Então, veja, a culpa não é dele. O que nós vamos depois trabalhar é o que a gente quer. A gente quer isso. Então, nós temos que fornecer 2 arquivos. O de medição já mediu, né? Já é o que tem. Agora, o de planejamento, esse aí talvez a gente consiga dar mais detalhes para ele. E aí, quando a gente quiser saber o custo, ele vai dar o custo a partir do planejamento. Mas o detalhamento da vida não vai dar. Quanto o cliente causou de custo? Não sei. Porque sabemos talvez em horas que nós perdemos. Dias perdidos. Você só pode pedir esse impacto em relação a prazo, né? Não a nível de custo. Então, eu vou fazer uma Porque pergunta para não teve vocês atrasozinha de dois. base. Se eu contratar uma super consultoria para analisar o problema do dinheiro, como é que você vai analisar o problema do dinheiro sem a informação? Esse cara aí não está conseguindo. Ele não tem elementos, concorda comigo? Uhum. Se no RDO tiver dinheiros anotados, ele vai usar o dinheiro e vai tentar correlacionar. Se não tiver, a pergunta é: como é que uma consultoria consegue definir o dinheiro sem isso aí? Solicitando, não tem como. Mas se não tem, não tem. O Lucindo e o Mariano não preencheram desvios do dinheiro, desvios de consumo de material. Por que não preencheram? Porque não mandaram ou porque são negligentes? Como é que uma consultoria vai rever o passado sem informação? E acredito, elas conseguem. É raro, mas acontece muito. Hein? Não, aí vai ser manipulação numérica, né? Não vai ser, não vai precisar dos reais. Manipulação numérica. Então eu vou pedir aqui, peraí, ó. Faça uma manipulação numérica Com base nos dados apresentados, e vai com ser achar. base nos dados existentes e mostra o resultado aqui com a metodologia usada, né? Vamos ver. Ele vai dizer que não consegue, porque não tem como fazer. Vamos ver. Se não tem dado. Olha, vai assumir. Começou a assumir coisa aqui.
Fez um programa em Python, meu Deus. Porque ele, Aqui, que ele vai fazer? Ele vai pegar um salário médio, vai jogar um salário médio dentro do. Cara, aqui, a metodologia foi feita a soma total de todas as linhas da planilha, sem segmentação, pois a tabela não discrimina. O valor mostra a diferença. Pronto, está aqui. Previsto 2.600.000, realizado 2.700.000, variação acima 188.000. A gente não deu certas informações. Ele acabou de dizer aqui, somei tudo, subtraí, é meio óbvio, né? Aqui, vou assumir que a coluna C plan cost e C act cost representam um previsto planejado. Não é que ele acertou? Entendeu? Mas não vou fazer por elétrica, civil e mecânica, porque não tenho como classificar. Ele não fez até que eu pedisse para ele inventar, tá vendo aqui? Ele inventou. Por acaso acertou. E chegou um valor bem acima do que a gente tinha, do que o projeto estava prevendo, porque ele inferiu que, por exemplo, salários médios deve ter inferido um valor muito mais alto do que a gente botou. Né? O nosso valor que estão lá de custo. Pergunta como que ele chegou nesse valor de 2 milhões. Ele somou todo mundo, ele falou. Aqui, a tabela que eu mandei para ele tinha cost e tinha baseline cost aqui, ó. Ele tinha isso. Somou tudo aqui, sei lá, e pronto. A linha de base. Ó, ele tinha um dinheiro da linha de base. Eu não estou... Caiu. Marcos, caiu de algum lugar aí, Marcos. Acho que caiu do celular. Acho que ele não tá nem ouvindo aí, tá ouvindo pelo celular. Ah, não. Ele levantou a mão aqui, mas... Fui eu. Ah, tá. Pior que não dá pra interromper ele. Ele tá escutando. Deixa eu ver se consigo atrapalhar a apresentação. Vou derrubar ele pra ver se vai. Acho que não foi, não. Deixa eu ver se... voltou ele. Ele tá mexendo, mas ele não tá ouvindo. Como é que não tem como chamar a atenção dele, não? Não. Deixa eu ver. Vou ligar pra ele pelo Eu tô telefone, ligando, né? mas ele tá vindo, não. Você tá ligando? Não, tô ligando no WhatsApp. Pelo Telegram deve funcionar. Não, não. Você tá conseguindo ligar pra ele? Tô ligando aqui, mas é pelo Telegram. Já que ele não tá vendo. A bateria do telefone acabou. Isso que eu ia falar, cara. Agora eu peguei o... Como é que chama isso? O tablet. Olha só, assume a nova tabela com os custos, com a coluna custos incluída ao final. Não escreveu. Com a coluna... Você mandou pra ele, você exportou a tabela nova? Aham.
Está sendo gravado. Vamos lá, dando arquivo novo. E vou fazer a mesma pergunta. Ou ele vai achar que tem que recalcular. Deixa eu ver aqui. Entendido. Tá bom, entendeu? Agora eu vou pedir para ele fazer a mesma coisa. Opa, ele já fez. Não, fez. Agora temos, provavelmente, vou identificar, explicar, explicou tudinho. Me confirme o nome da coluna. Eu não sei. Deixa eu ver. Custo, valor. Apareceu entre. Vamos lá, vou procurar o nome da coluna. É esse aqui, né? Ctrl C. Ctrl V. Cadê o Ctrl V? Ctrl V. Pronto, tá aqui. Esse aqui é o nome da coluna. Não sei se ele vai calcular sozinho ou tem que pedir de novo. Ele é muito proativo. O seu é a versão paga? Sim. Não é caríssima. A versão paga é a mais barata. Se quiser, posso mostrar? Não, eu quero que ele faça de novo aquilo. O que eu pedi para ele fazer? Cadê? Faça uma manipulação numérica, os dados existentes. Vamos ver, a pergunta. Dê avaliação de custos. Vou fazer a mesma pergunta. Só que agora ele tem a progressão das medições. Caso não haja, fale pelo... Agora... Ó, já deu diferente. Ah, não, ele botou para todo mundo aqui. Um para cada um. Ele levou em conta alguma coisa aqui. Lembra que a gente não está fazendo nada sério. Tudo só é apresentação de texto, né? Cadê a continha que ele fez bonita aqui? Essa. Acerta? Isso. R$ 188.000 acima do planejado. Aí não mudou nada. Ele não mudou nada. Vou perguntar, você considerou as variações da tabela FACT? Observa que a tabela não tem esse nome, né? Mas ele já administrou que eu chamo ela de FACT. Ele podia responder sim ou não, né? Vai ter um testamento aí. Não, ele só usou do Gantt Opera. Se você quiser um impacto financeiro, posso somar. Sim. Isso é um react, hein, Luciano? Quando ele pergunta para você dar mais informação. Sim. React. Não é isso. É isso. Tudo é isso.
Ah, eu já sabia. Por que eu estou mandando de novo? E aí, com isso, você fala o quê? Se você sabia? Ó, se considerar a tabela FACT, é 293, é mais do que os 188. Alguém atualizou o custo para o custo real? Tipo assim, era para custar tanto, aí vocês botaram um custo maior? Deve ter acontecido porque teve a variação de equipe e variação de duração. Tá bom, tá bom, tá bom. Então, uma coisa é o que ele projetou, outra coisa é o que aconteceu, aí tem o valor agregado que diz isso. Uhum. Veja Se você puxar lá aquele layout 120, ele vai dar análise financeira, ele deve fazer uma análise melhor. Bom, vê, eu só estou mostrando isso porque depois que as medições foram feitas, a gente tem material, RDO, tem tudo isso, o trabalho e não para o Spider, o trabalho dado o planejamento com os seguintes campos e dado a tabela de andamento com os seguintes campos, o que eu posso extrair dele? Um relatório de andamento, um relatório de responsabilidades em função das horas a mais, em função do dinheiro a mais, entendeu? A gente trabalhar isso. Uhum. Mas não faz conceitual geral. Ah, mas o meu aplicativo não tem tabela de desempenho. Não, seu aplicativo pode não ter. Mas se você fizer no Project um arquivo por medição e tiver um campo Notes, campo sei lá o quê, você exporta o Excel daquele arquivo. Vários Excel de vários arquivos, alguns com coisa em branco, porque não fizeram nada, e aí a IA vai ignorar. Entendeu? Uhum. E aí a gente pode falar que ela auxilia, depois do relatório de produção, a dizer por que a produção aquele mês foi ruim. Produção. Por causa da chuva, por causa disso, por causa disso. Está escrito, né? E quem foi o responsável? Foi o fulano. Agora, no dinheiro, não tem informação do dinheiro. Se não tem informação do dinheiro, a resposta dele não vai dar nada. Entendeu? Mas se for por dias de atraso, a resposta dele vai dizer, esse mês os prazos aumentaram em 50 dias. 30 por causa do Lucindo, 20 por causa do cliente. Se for aplicar multa para o Lucindo, é sobre 30 dias, não é sobre 50. Entendeu? Isso vai sair no relatório. Bom, vocês vão fazer um terceiro relatório de desempenho? Tem que terminar o que tá lá. Ele já tá praticamente pronto. Falta só fazer a análise de prazo, que teve as desvios de prazo, e botar as ocorrências do mês. Então, com isso, fecha a 12ª medição, terceiro mês, não é isso? Isso. Uhum. E fica projetado um futuro, que a gente não vai mexer, e a gente vai construir esse método. Primeiro, temos que fazer a exportação dos dados. Que dados? Nós vamos listar. Aí vem Lucindo. Tem que ter um dicionário para o cara entender. Tá bom. Code WBS significa isso. Name significa aquilo. Duration Days significa isso. Se for no Project, vai ser Activity Name significa isso. Duration significa isso. Remaining Duration. Exemplo. Hein? Os nomes que nós colocamos
nomes alternativos para cada atividade também conta a história, né? Sim, Priorização. nesse caso é que a gente construiu no nosso planejamento algo bem sem noção. Depois vocês colocaram nomes para ter noção. O certo deveria ter nascido com o nome, entendeu? Sim. Dê a lista de campos e seu significado aqui. Se não souber, deixa em branco. Dá uma olhada nisso. Você pode ter o manual do Project, o manual do Spider, que ele já vai descobrir sozinho. Mas se não tiver, ele interpreta, escreve do ladinho, você lê e corrige. Ó, do fact de, duração real, babapá. Do plan de, duração em dias. SPI, ele está acertando, né? F deviation D, ele não escreveu. Logo, você tem que escrever com a sua mão. Isso aí, é isso aí, é isso aí. Então, vou lá. Com o Spider manual. Entendeu? Com isso, refaça o item anterior que completa tudo. Eu espero que com isso ele leia e ele escreva o que é F deviation, não sei o que lá. Para eu não ter que escrever, entendeu? Cadê o F? A F, B, C, current, finish, responsible, phase. Cadê o F deviation, não sei o quê? Vou copiar aqui. É o F deviation aqui. Que isso? Pronto. Se ele não sabia, eu espero que ele agora saiba. Tá vendo, Lucindo? Eu não preciso dar o manual do software. Ele pode dizer para mim o que ele entendeu e eu corrigir ele numa vez só, né? Depois, olha aqui. Desvio da duração final. De onde ele tirou isso? Eu não escrevi. Ele tirou isso do manual. Aí, essa lista aqui é um dos arquivos. Cadê a lista? Essa lista aqui é um dos arquivos que a gente vai dar no RAG, no encontro 3. RAG, você vai ter que fornecer, não toda hora, né? Só uma vez. Toda hora você fornece as planilhas de medição. Cada caso é um caso. Agora, quando você criar o seu agente, você já passou pelo Zero Shot, já passou por essa porra toda, já botou, já sabe quais arquivos tem que dar. E, ó, enquanto um faz isso, o outro faz aquilo, ele já preencheu meio caminho andado. Está faltando esse aqui. Está faltando esse aqui. Ctrl C. O que é isso? Eu já apaguei o @spider, hein? Eu apaguei o @spider. Vamos ver se ele ainda mantém na memória alguma coisa do passado. Normalmente significa que ele está concluindo sozinho, ô Lucindo. De novo. Então, ele concluiu sozinho, mas não concluiu de repente muito bem, não. FDV está bom. Isso. Ah, já botou aqui, ó. Provavelmente componente, ó, provavelmente, é comparado, não é componente, é comparado.
Então, eu vou ter que usar outro Spider, não manual. Eu tenho que usar outro Spider, aquele que tem vários livros. Eita, difícil. Oi, Misa, boa noite. O pastor acabou de lembrar aqui, eu estou saindo da igreja agora, né? Que dia 12 de julho, Peniel. E outra coisinha que eu queria falar com você com relação a O céu está aberto. Foi? O áudio estava aberto. Tá vazando aí? Livro que vamos lá. Pronto. Vê se ele acha. Porque o manual do Spider não tinha. Alguém tem que escrever para ele poder entender. Não é componente, é comparado. Bom, eu acho, né? Não sei, eu acho que aqui é comparado. Não tenho certeza. Bom, encerramos essas ideias todas, mas entendeu o objetivo, né, Misael? Entendi, sim. Então, fechando a medição 3, eu vou começar a construir isso. Se quiser participar, a gente vai junto.